Hello, students! A gente hoje está aqui para mais uma aulinha virtual. A aula de hoje é sobre past participle. Vocês vão perceber no decorrer do vídeo que o past participle ele é um verbo, né? Um tipo de verbo usado para formar outros tempos verbais, tá? Então a gente vai ver o past participle incluído em outros tempos verbais, ok? Let's go! Eu trouxe aqui algumas explicações sobre ele para a gente poder entender como que o past participle ele funciona nas formas verbais. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, o past participle ele vem naquela lista de verbos irregulares. Eu acredito que vocês já estudaram os verbos regulares e irregulares, né, no Simple Past. E quando a gente busca uma lista de verbos irregulares, geralmente ela vem com a forma de infinitivo, simple past, aí depois vem o past participle. Então, as formas verbais do past participle a gente pode encontrar nessas listas de verbos irregulares, ok? Vamos lá. Na língua inglesa, existem as formas verbais entre as quais se destaca o past participle. Foi o que eu expliquei para vocês. O past participle, ele entra em outras formas verbais. Essa forma verbal pode funcionar na frase tanto para compor um tempo verbal como para compor um adjetivo, acompanhando um substantivo ou uma frase nominal. Há dois tipos de verbos no past participle, os regulares e os irregulares, assim como no simple past. Os verbos regulares eles vão receber o ed e os irregulares são esses que a gente vai achar na lista. De maneira geral, não existem regras para saber quando um verbo é regular ou irregular. Ademais, enquanto estudantes de inglês, é comum que exista dúvidas sobre o past participle e o simple past. Mas para que não restem mais dúvidas, exploraremos nesse texto a definição do uso do past participle para depois compará-lo com o simple past. Como eu expliquei para vocês, o simple past e o past participle, eles caminham juntos. Por isso que quando a gente busca a lista de verbos irregulares, aparecem tanto o simple past como o past participle. What is the past participle? O past participle, ele vem acompanhado desse auxiliar have ou has. Não sei se vocês lembram, a gente usa o have sempre que for I, you, we e they como sujeito. E o has é para he, she ou it, terceira pessoa do singular. The past tense form of the verb. Então eu vou usar, para fazer o past participle, eu tenho sempre que ter o have e o has mais o verbo do passado que a gente vai procurar na lista. Nesse exemplo que ele deu aqui, é um verbo regular. Então, só foi acrescido o ed. I have talked about this all day. Eu tenho falado sobre isso o dia todo. The past participle never changes the matter what's the subject. Então, o past participle, ele sempre modifica, né? Ele sempre troca com o sujeito e não com o objeto. Using the present perfect tense, the helping verb have or has is the present tense. Então, o que acontece aí? Como eu falei para vocês, ele vai influenciar em outros tempos verbais. Eu tenho have ou has, que é do present tense, é do presente. The present perfect tense is composed of the present tense of have or has plus the past participle I have eaten. Então, eu tenho o have or has mais o past participle para formar o present perfect. Então, é o que eu estava explicando para vocês. O past participle é um tipo de verbo que vai entrar em outros tempos verbais, ok? I have eaten. Eu tenho comido. Eu tenho feito a ação de comer. O que é o past participle? Entende-se por past participle a forma verbal que compõe outros tempos verbais, tais como os perfeitos, e a voz passiva e também que assume a função do adjetivo na oração. Observe alguns exemplos. A broken vase, um vaso quebrado. Don't forget that you are loved kid. Não se esqueça de que você é uma criança amada.
Em ambos os exemplos, broken e loved são past participle, mas eles não funcionam como verbo em nenhuma delas. Na verdade, nos dois exemplos, ele tem função de adjetivo. Então, o past participle, ele é a forma verbal, mas que na frase ele vem com função de adjetivo e não como de verbo, ok? Porque quem assume essa função de verbo é o verbo principal que vem na frase. Para ter a função de verbo, o past participle deve ser precedido por um verbo auxiliar, como ocorre nos tempos perfeitos, no passado, presente e futuro, ou na voz ativa e passiva. Veja também alguns exemplos. Aqui, quando o past participle ele assume a função de verbo, ele vem com o have ou has. Se ele vier sem o have ou has, ele tem a função de adjetivo. Olha o exemplo. She has changed her hair color. Ela mudou a cor do seu cabelo. Então, eu usei o has changed. Então, ele assumiu a função de verbo. The letter was written by my teacher. A carta foi escrita por minha professora, ok? Os dois exemplos mostram o past participle no presente perfeito, changed, e na voz passiva, written. Acompanham-se os verbos auxiliares, was e has, respectivamente. Acrescentam-se a isso a ideia de que eles ocupam a posição de verbo principal nas duas orações. Consequentemente, eles exercerão a função de adjetivo quando fizer parte de um grupo nominal, ocupando a posição de modificador do substantivo da frase. Caso contrário, é importante observar a presença de um verbo auxiliar, o que indica ser um past participle e com função de verbo, ok? Quando usar o past participle? No tópico anterior, apresentamos as duas funções que o past participle pode assumir em uma oração, isto é, a de adjetivo e a de verbo. Nesta parte do texto, estudaremos mais especificamente os tempos verbais que são acompanhados pelos past participle. Observe a tabela. Nos próximos slides, a gente vai ver na tabela em quantos tipos de tempos verbais o past participle pode entrar. Past participle. To drive from Goiás to Rio de Janeiro. Dirigir de Goiás ao Rio de Janeiro. To buy a gift to me. Comprar um presente para mim. Então, aqui na primeira coluna, a gente tem todos os tempos verbais onde a gente pode usar o past participle. Present perfect, past perfect, future perfect, present perfect progressive e past perfect progressive. Então, eu coloquei os exemplos, ó. We have driven from Goiás to Rio de Janeiro. Driven, verbo principal. To had driven from Goiás to Rio de Janeiro. Driven, também verbo principal. We will have driven from Goiás to Rio de Janeiro. We have been driving from Goiás to Rio de Janeiro. E we had been driving from Goiás and Rio de Janeiro. Então, reparem que o been aqui, ele é um dos auxiliares, né? Um dos verbos auxiliares, então vem o have been. E toda vez que for present, eu uso have ou has. Mas quando for past, eu tenho que obedecer a regra do passado e transformar ele em had, ok? Os outros exemplos, eu posso usar ele também no future perfect progressive, active voice e passive voice. We will have been driving from Goiás to Rio de Janeiro. Martha bought a gift for me. A gift was bought for me. Então, no futuro ali, a gente usou o been como verbo auxiliar. No active voice, não há past participle, ok? Simplesmente simple past. E no último, o bought é o verbo principal, que é no passive voice, ok? Destacam-se na tabela os tempos perfeitos e progressivos.